Parte 1. Pense no universo. Imagine sua vastidão, suas leis precisas e a incrível harmonia que mantém tudo funcionando, desde o movimento dos planetas até os mínimos detalhes do funcionamento de uma célula. Agora, pergunte-se: isso tudo é obra do acaso ou existe uma inteligência por trás disso? Hoje, exploraremos uma questão intrigante e altamente debatida. A ciência já provou que Deus existe? Ao longo deste vídeo, você será desafiado a reconsiderar o que sabe sobre ciência, fé e o universo. E a resposta final pode mudar para sempre sua forma de enxergar a realidade. Antes de mergulharmos nesta fascinante jornada, aproveite para se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Prometo que revelações surpreendentes serão feitas e você não vai querer perder nada. Para começar, vamos analisar o conceito de provar a existência de Deus. A ciência trabalha com evidências empíricas, enquanto a ideia de Deus, por sua natureza, transcende o mundo físico. No entanto, muitos argumentam que sinais de design inteligente estão presentes em todo o cosmos. Será isso uma pista de que há um Criador? Um dos argumentos mais intrigantes para a existência de Deus vem da constante cosmológica e da precisão das leis naturais. Por exemplo, a força gravitacional, a velocidade da luz e a constante de Planck possuem valores tão específicos que, se fossem alterados minimamente, o universo como conhecemos não existiria. Como explicar essa sintonia fina? Para o físico teórico Paul Davies, essa ordem sugere uma inteligência organizadora. Em suas palavras, parece que alguém ajustou as constantes fundamentais do universo para que a vida fosse possível. Mas será que essa inteligência é necessariamente Deus? A ciência histórica crítica da Bíblia nos convida a questionar como diferentes tradições religiosas, ao longo dos séculos, explicaram a origem do cosmos. Gênesis, por exemplo, descreve um Criador trazendo ordem ao caos. É possível que esse relato simbólico reflita algo que a ciência moderna ainda tenta compreender. A análise acadêmica da Bíblia nos mostra que textos antigos muitas vezes buscavam responder às grandes perguntas existenciais de forma poética e narrativa, mas não menos profunda. Quando o salmista diz, no Salmo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ele não está descrevendo um evento literal, mas uma experiência de maravilhamento diante da natureza. Esse sentimento hoje é compartilhado por cientistas como Albert Einstein, que disse: "Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes." Agora pense na vida. Como ela surgiu? A teoria da evolução explica como formas de vida simples evoluíram para formas mais complexas. No entanto, ela não resolve a questão de como a vida começou. Cientistas ainda tentam desvendar o mistério da abiogênese, o processo que teria originado a vida a partir de matéria inanimada. Alguns argumentam que a improbabilidade desse evento sugere a intervenção de uma inteligência superior. Será que estamos diante de evidências científicas de um Criador? Essa questão também foi abordada por filósofos ao longo da história. Tomás de Aquino, em sua famosa Quinta Via, argumentou que a ordem e o propósito observados no mundo apontam para uma causa inteligente. Embora sua abordagem seja teológica, a ideia de que o universo tenha um propósito continua a intrigar tanto teólogos quanto cientistas. No entanto, há quem discorde. Richard Dawkins, biólogo e ateu convicto, argumenta que a evolução e a seleção natural eliminam a necessidade de um Criador. Para ele, a complexidade da vida é resultado de processos naturais, sem qualquer intervenção divina. Mas essa explicação realmente satisfaz nossas perguntas mais profundas? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários:
Você acredita que a ciência já provou que Deus existe? Parte 2. Imagine agora as maiores descobertas da ciência moderna. Pense nos telescópios que nos mostram galáxias a bilhões de anos-luz de distância, ou nos aceleradores de partículas que revelam os segredos da matéria. Ainda assim, mesmo com toda essa tecnologia, permanecemos com perguntas fundamentais. De onde veio tudo isso? Por que existe algo em vez de nada? Para responder a essas questões, precisamos abordar uma das descobertas mais impactantes da ciência: o Big Bang. Essa teoria, amplamente aceita, afirma que o universo teve um começo há cerca de 13,8 bilhões de anos. O interessante é que, antes dessa teoria, muitos cientistas acreditavam que o universo era eterno, sem início nem fim. Mas o que a ideia de um começo implica? Para muitos estudiosos, um universo com início fortalece a ideia de um criador. Afinal, algo deve ter causado esse evento inicial. O físico Robert Jastrow, um dos fundadores da NASA, afirmou que os cientistas acabam por escalar uma montanha de ignorância e, quando chegam ao topo, encontram os teólogos sentados lá há séculos. Essa frase ilustra como as fronteiras entre ciência e fé nem sempre são tão rígidas quanto parecem. Mas o que dizer do que veio antes do Big Bang? O próprio conceito de antes pode não fazer sentido, já que o tempo e o espaço começaram com esse evento. Ainda assim, a ideia de uma causa por trás do Big Bang é algo que muitos consideram inevitável. Para os defensores do argumento cosmológico, como William Lane Craig, o início do universo aponta para um criador fora do tempo e do espaço, uma causa incausada que muitos identificam como Deus. Por outro lado, muitos cientistas adotam uma abordagem cética. Eles argumentam que o universo pode ter surgido por flutuações quânticas em um estado de nada físico. No entanto, mesmo essa explicação levanta questões. Como essas leis quânticas vieram a existir? Quem ou o que as colocou em funcionamento? Essas perguntas continuam sem resposta, deixando espaço para interpretações filosóficas e teológicas. Voltemos agora ao planeta Terra. Nosso mundo é um exemplo impressionante de um equilíbrio perfeito para sustentar a vida. A posição exata da Terra em relação ao Sol, a composição da atmosfera e até mesmo a existência da Lua desempenham papéis cruciais na manutenção da vida. O físico e cosmólogo John Barrow chamou isso de princípio antrópico, que sugere que o universo parece ter sido projetado para permitir a existência de seres conscientes. Essa ideia é desafiadora. Se o universo foi ajustado para permitir a vida, quem ou o que fez esse ajuste? Muitos veem isso como uma evidência de um criador. Outros, no entanto, argumentam que vivemos em um multiverso, um conjunto infinito de universos, onde o nosso seria apenas um entre bilhões com condições aleatórias. Assim, a vida seria apenas uma coincidência em um mar de possibilidades. Mas será que isso realmente resolve o mistério? A análise histórica crítica da Bíblia pode lançar luz sobre essa discussão. No relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, lemos: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Essa afirmação, para muitos, não é apenas uma explicação teológica, mas também uma reflexão profunda sobre a origem de tudo. Será que os antigos já intuíam algo que a ciência só começou a explorar nos últimos séculos? A relação entre ciência e fé é complexa. Durante séculos, ambas foram vistas como opostas, mas hoje muitos reconhecem que podem se complementar. Cientistas como Francis Collins, líder do projeto Genoma Humano, veem a ciência como uma forma de entender a criação de Deus. Collins, um cristão convicto, argumenta que estudar o DNA é como ler a linguagem de Deus. No entanto, a visão crítica também é válida. A análise histórica nos lembra que os textos bíblicos foram escritos em contextos culturais específicos para responder às perguntas e necessidades de suas épocas.
Isso não diminui sua profundidade, mas nos ajuda a interpretá-los de maneira mais ampla. E você, o que acha? A ciência e a fé podem coexistir ou estão em conflito? Deixe sua opinião nos comentários. Parte 3. Imagine-se olhando para o céu noturno. Milhares de estrelas brilham, e cada uma delas é parte de um universo vasto e desconhecido. Agora, pergunte-se, essa imensidão aponta para o acaso ou para um Criador? À medida que avançamos nessa investigação, exploraremos como as descobertas mais recentes da ciência continuam a desafiar nossas percepções sobre a existência de Deus. Um dos temas mais fascinantes nessa discussão é o DNA, a molécula da vida. Quando analisamos a estrutura do DNA, encontramos um código incrivelmente complexo, com informações precisas que instruem as células a se formarem e funcionarem. Francis Crick, co-descobridor da estrutura do DNA, afirmou que a vida parece ter sido projetada por um engenheiro supremo. Mesmo assim, Crick era um ateu declarado e tentava encontrar explicações naturais para essa complexidade. Mas a questão permanece: como um sistema tão elaborado pode ter surgido por acaso? Essa é uma das principais discussões entre cientistas e filósofos. O físico Paul Davies destaca que o DNA carrega informações semelhantes a um código de computador, o que levanta a hipótese de um programador por trás da vida. Isso nos remete à antiga pergunta levantada no Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Será que o poeta bíblico já sentia o assombro que hoje experimentamos diante da complexidade da biologia? Além do DNA, o cérebro humano representa outro desafio para as explicações puramente naturalistas. A consciência, a capacidade de raciocinar e sentir emoções, continua sendo um mistério não resolvido pela neurociência. O filósofo e cientista da mente Thomas Nagel, embora ateu, reconhece que as explicações materialistas para a consciência são insuficientes. Ele argumenta que deve haver algo mais na realidade, talvez uma dimensão que a ciência ainda não conseguiu medir. Voltando à Bíblia, encontramos no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, uma passagem intrigante onde Deus pergunta: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responde-me, se é que sabes tanto. Essas palavras ecoam o sentimento de humildade diante do desconhecido, um sentimento compartilhado por muitos cientistas modernos. Outra área que desafia as explicações convencionais é a física quântica. Experimentos mostram que partículas subatômicas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou se comportar de forma diferente quando observadas. Isso levou alguns físicos, como John Polkinghorne, a sugerirem que a realidade possui camadas, além do que podemos medir, talvez até mesmo uma dimensão espiritual. Polkinghorne, que também era teólogo, via essas descobertas como compatíveis com a fé em Deus. Mas e os céticos? Ateus como Richard Dawkins argumentam que não precisamos de Deus para explicar essas maravilhas. Para eles, a evolução e as leis da física são suficientes para justificar a existência do universo e da vida. Dawkins chega a dizer que a crença em Deus é uma ilusão, criada para preencher lacunas no conhecimento humano. Por outro lado, estudiosos como Alistair McGrath, ex-ateu e professor de ciência e religião em Oxford, defendem que a fé e a ciência podem caminhar juntas. McGrath argumenta que a ciência explica o como, enquanto a religião explora o porquê. Essa abordagem nos lembra que talvez as duas áreas estejam tentando responder a perguntas diferentes, mas igualmente importantes. A análise histórica crítica da Bíblia também nos ajuda a entender como os antigos tentavam explicar o mundo. Em textos como Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde se descreve Deus formando o homem do pó da terra,
vemos uma tentativa de responder ao mistério da vida com os recursos disponíveis na época. Hoje, essa narrativa continua inspirando debates, especialmente entre aqueles que veem metáforas e simbolismos em vez de descrições literais. Mas e você? Acha que o universo foi projetado ou que surgiu por acaso? Será que as descobertas da física e da biologia realmente apontam para Deus? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também busca respostas para essas questões profundas. Parte 4. Imagine por um momento que todas as respostas que buscamos sobre a origem do universo e da vida estivessem escondidas em uma linguagem que ainda estamos aprendendo a decifrar. E se essa linguagem não fosse apenas científica, mas também espiritual? À medida que nos aproximamos da conclusão deste vídeo, continuamos explorando as evidências que podem indicar a existência de Deus e o impacto dessa descoberta em nossa compreensão do mundo. Um dos argumentos mais poderosos que desafiam o acaso é o chamado princípio da complexidade irreduzível. Esse conceito, proposto por Michael Bay, defende que certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter surgido de forma gradual, como sugere a teoria da evolução. Em vez disso, ele argumenta que essas estruturas precisariam ter sido projetadas de uma só vez, funcionando plenamente desde o início. Pense, por exemplo, no olho humano. Sua estrutura é composta por várias partes interdependentes: retina, córnea, cristalino e nervo óptico. Se qualquer uma dessas partes estivesse ausente ou fosse defeituosa, o sistema inteiro deixaria de funcionar. Como um mecanismo tão complexo poderia ter surgido por mutações aleatórias? Será que o olho humano é uma evidência de design intencional? No entanto, críticos como Richard Dawkins afirmam que a evolução pode explicar até mesmo estruturas complexas por meio de pequenos passos acumulativos. Mas a questão permanece: esses pequenos passos poderiam realmente produzir algo tão avançado quanto o olho? Ou estamos diante de algo que exige uma explicação além do naturalismo? E quanto ao universo como um todo? A teoria do multiverso, que sugere a existência de múltiplos universos paralelos, tenta explicar por que nosso universo é tão perfeitamente ajustado para a vida. Mas essa hipótese, embora intrigante, carece de evidências diretas. Além disso, muitos argumentam que a ideia de infinitos universos não resolve o problema, apenas o transfere para outra camada. Afinal, quem ou o que criou o multiverso? A Bíblia também oferece perspectivas sobre o tema. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Essa passagem sugere que o próprio universo seria uma evidência do Criador. Mas será que essa interpretação resiste ao exame crítico moderno? Estudiosos como John Lennox, matemático e filósofo da ciência, argumentam que a fé em Deus não é contrária à razão, mas complementa nosso entendimento da realidade. Lennox desafia a ideia de que a ciência elimina a necessidade de Deus, afirmando que a existência de leis naturais aponta para um legislador. Ao mesmo tempo, abordagens críticas nos lembram que a Bíblia precisa ser lida em seu contexto histórico. Narrativas, como a de Gênesis, foram escritas para expressar verdades simbólicas e teológicas, e não necessariamente como descrições científicas. Essa visão não diminui a importância do texto, mas nos convida a interpretá-lo de maneira mais profunda. Agora, olhemos para o impacto emocional e espiritual dessa questão. Se a ciência realmente apontar para Deus, o que isso significa para nossas vidas? Talvez signifique que não estamos sozinhos, que há um propósito maior para nossa existência, ou, para outros, pode significar a necessidade de reconsiderar crenças profundamente enraizadas.
Independente de qual seja a sua posição, este vídeo trouxe reflexões para expandir nossa visão sobre ciência e fé. Exploramos as constantes do universo, a complexidade da vida, os mistérios da consciência e as descobertas da física quântica. Todas essas áreas, mesmo com suas respostas provisórias, continuam nos levando a perguntas ainda maiores. Então, a ciência já provou que Deus existe? A verdade é que essa resposta depende de como interpretamos as evidências. Para alguns, as descobertas científicas apontam diretamente para um Criador. Para outros, as explicações naturais ainda são suficientes. Mas uma coisa é certa: as perguntas sobre a origem e o propósito da vida permanecem tão fascinantes quanto desafiadoras. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes para continuar explorando temas profundos como este. E não se esqueça de conferir os vídeos recomendados na tela final, onde continuamos investigando os mistérios da fé, da ciência e do universo. Agora, a palavra está com você. O que a ciência e a fé revelam sobre a existência de Deus?